Oi, gente! Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E no vídeo de hoje a gente vai conversar sobre papada. Então a gente vai falar dos tipos de papada e quais são os tratamentos disponíveis. A papada também é uma queixa muito comum por aqui, né? E não existe um tratamento para tratar papada. Isso porque existem diversos tipos de papada, né, que eu vou citar aqui para vocês. Então, existem papadas com flacidez de pele, existem papadas com gordura, existem papadas que são normais, só estão precisando de um pouquinho de projeção de mento, e existem papadas que têm tudo isso misturado, né? Então, para cada tipo de queixa, a gente vai ter um tratamento diferente. Quais são os procedimentos para cada tipo de papada? Vamos começar falando da papada flácida, né? Então, para tratar a flacidez, nós temos dois tipos de procedimentos, que é o Ultraformer e o bioestimulador de colágeno. O Ultraformer, ele é uma tecnologia, né, de ultrassom microfocado, e ele tem a capacidade de estimular colágeno nas camadas onde o bioestimulador não chega. Então ele consegue atingir a camada muscular e o bioestimulador atinge a nossa derme. Então é muito interessante a gente utilizar os dois em conjunto, tá? Fazer um Ultraformer e depois fazer o bioestimulador de colágeno, que o resultado vai ser mais potencializado. Vou mostrar aqui uma papada flácida para vocês. Então aqui na foto a gente tem uma flacidez de pele, né, de papada, e ao tocar nessa paciente eu vi que ela não tem gordura, porque às vezes a gente pode ter as duas coisas juntos, flacidez e gordura, e isso é muito comum, né? Nesse caso, a gente trata o que tem mais aparente, né? Se a paciente tem mais flacidez do que gordura, a gente trata primeiro a flacidez e depois a gordura. Se ela tem mais gordura do que flacidez, primeiro a gordura e depois a flacidez. Mas muitas vezes, papadas assim mistas, a gente precisa tratar as duas causas para ter a papada que a paciente deseja. Como nós tratamos então a papada com gordura? Bom, essa a gente usa a lipoenzimática. Então as enzimas, né, a gente aplica diretamente na gordura e ela tem a capacidade de esvaziar, de desmanchar ali a célula de gordura, tá? Mas para fazer esse procedimento, tem que ter uma boa indicação, tá? Então, não é todo paciente que faz esse procedimento da lipo de papada enzimática. Por quê? Porque tem pacientes que têm uma gordura mais profunda, então que estão por trás do músculo, e tem pacientes também que têm muita gordura de papada e tem uma alta expectativa. Então, nesses casos, eu indico para um cirurgião bucomaxilo para fazer a lipoaspiração de papada e ter a melhora que o paciente espera, senão ele vai se frustrar com o procedimento de lipoenzimática. Tá? Então a lipoenzimática é só mesmo para pacientes que têm pouca gordura e que essa gordura ela é mais aqui superficial. Então aqui, ó, tá um exemplo de uma papada que com a lipoenzimática não vai resolver. Ela precisa de uma cirurgia. Então essa paciente eu indiquei para ela fazer essa cirurgia. Agora, essa outra paciente aqui, vocês conseguem ver que ela tem pouquinho de gordura? Então a gente consegue com a lipoenzimática de papada melhorar ali um pouquinho da gordura dela. Mas existe também a questão da falta de queixo, né, que eu comentei com vocês também lá no início do vídeo. Então, tem muitos pacientes que acham que tem papada, mas precisam fazer essa projeção do queixo. Como é o exemplo dessa paciente aqui, né? Ela tem sim um pouquinho de gordura, mas o queixo dela também precisa ser mais projetado para frente. Ele está para trás da linha de Ricketts, né? A linha de Ricketts é uma linha que a gente tangencia da ponta do nariz até o queixo. E essa linha ela precisa encostar na ponta do nariz, no lábio inferior e no queixo. Ela precisa passar por todos esses pontos. E quando a gente tangencia essa linha, a gente vê que o queixo dessa paciente, ele tá muito para trás, né? Ele tá para trás ali do lábio e do nariz. Então a gente precisa projetar esse queixo para frente. E isso vai trazer um alongamento da face dela e vai ajudar a disfarçar essa papada, tá? Então esse é um caso de uma paciente que daria para fazer isso. Daria para fazer os dois, a lipoenzimática e fazer esse alongamento do queixo, tá? Agora, esse caso dessa outra paciente. É uma paciente que ela não tem, assim, aquela gordurinha aparecendo, né? Mas ela se incomodava um pouco com a papada dela. E a gente consegue ver que ela também precisava de queixo. Então, a gente fez, né, o preenchimento do mento, né? Aqui é o pós-imediato, então ficou bem inchadinho. E aqui é 30 dias depois. A gente ainda vai fazer mais 1 ml no mento dela, tá? Porque aqui depois de 30 dias a gente consegue ver que dá pra gente aumentar mais um pouquinho o queixo. Agora, essa outra paciente aqui, ela tem
um pouco de flacidez, ela pode já usar bioestimulador de colágeno para prevenir que isso fique mais flácido. E também ela tem indicação de projetar aumento. Então, ela tem as duas indicações. E também a gente pode melhorar um pouquinho o contorno da mandíbula dela que não tá bem desenhado, tá? Não é fazer aquela quadralização da mandíbula, tá? Não é aquele exagero. É só melhorar um pouco o contorno para ter essa divisão entre rosto e pescoço. Agora, essa paciente aqui, gente, ela tem uma flacidez de pescoço muito acentuada. Então, não adianta eu ficar fazendo sessão de ultraformer, 3 sessões de bioestimulador de colágeno, indicar tudo isso, porque não vai suprir as expectativas que ela tem, tá? Então, em caso de flacidez extrema, eu também mando para um cirurgião bucomaxilo. Então, assim, a gente tem que fazer uma avaliação muito minuciosa e sempre perguntar a expectativa do paciente. Ele quer melhorar um pouco a papada ou ele quer que ela some totalmente? E aí, dependendo dessa expectativa, você vai tomar a conclusão, né? E claro, também avaliando como que é a papada dela. Em pacientes que têm excesso de flacidez, excesso de gordura, né, precisa indicar para cirurgia, tá? Ou pacientes que têm o queixo muito retraído, às vezes também vai precisar de uma cirurgia de mento. E aqui no pescoço a gente também tem um músculo chamado platisma, tá? Ele é um músculo bem grande, ele vem desde aqui do início, ó, do nosso rosto até aqui no colo. E muitas vezes a gente tem esse músculo distendido. Então, também é muito legal a gente associar a aplicação de toxina botulínica nesse músculo do platisma, né? E tem um cirurgião aqui, bucomaxilo, na minha cidade, que ele tem uma técnica exclusiva dele, que além da flacidez e da gordura, ele também amarra esse músculo, né? Então, esse músculo, ele fica ali firme. Então, eu gosto muito dessa técnica dele, porque os resultados são excelentes e duradouros. Mas mesmo você fazendo uma cirurgia dessa, você precisa continuar fazendo procedimentos estéticos, porque você vai continuar envelhecendo e você vai continuar tendo flacidez. Se você não se alimentar direito, você vai continuar tendo gordura, né? Então, você precisa, né, cuidar mesmo depois de fazer a cirurgia, tá? Você precisa fazer aí preventivamente os tratamentos estéticos, para prevenir que aquilo volte. Então é isso, gente. Acredito que eu falei tudo sobre papada. Se você tem alguma dúvida, deixa aqui nos comentários, que eu sempre respondo todos vocês, tá? E espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de deixar o like de vocês, de enviar para alguém e de se inscrever no canal. E também me sigam lá no meu Instagram, @mailabiomedica, que lá eu posto conteúdo todos os dias, tá bom? Então, um beijo e até a próxima quarta-feira. Tchau!